E voltando um pouco para a questão mais teológica, teológica, mais técnica, né, de teologia, a gente comentou sobre o Apocalipse, sobre figuras assim do Antigo Testamento, do próprio Apocalipse, que são meio que figurativas, né? O autor, quando ele escreve um livro ali, nos livros que estão escritos, né, quando ele deixou alguma mensagem ali, ele usa formas para expressar a visão que ele teve, os sonhos, etc. E isso a gente chama de antropomorfismo, antropopatias, e aí como teofania. Explica um pouquinho desses termos. Então, a teofania, teofanes, né? Aparições ou aparição de deuses, ou de Deus, no nosso caso, né? Uma divindade. Então, o próprio anjo, às vezes, se torna uma teofania, a aparição de um anjo. A antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a uma divindade, no nosso caso, a Deus. Então, por exemplo, Deus se arrependeu. É a maior antropopatia que nós temos na Bíblia. Tem gente que fala, Deus se arrepende, sim, está escrito lá. Né? Mais uma questão, falta de estudo, falta de aprofundar no conhecimento. Então, é uma atribuição de um sentimento. É como o autor, ele quer. Né? Aí os olhos de Deus, a mão de Deus, aí é um antropomorfismo. É uma homem, né? Morfos, formas. Então, é a atribuição de formas humanas a uma divindade, a Deus. Então, é a forma que o autor ele tenta explicar uma situação. É como se eu falasse, eu vim aqui para gravar esse podcast aqui, eu vim correndo, eu vim voando. Então, todo mundo sabe que eu não vou, mas é uma forma de se expressar que a pessoa entende. Então, tem até hebraísmos, outras questões que são estudadas na teologia, que é uma forma que o autor arrumou para escrever. O próprio livro de Jó. O livro de Jó é uma alegoria, muita coisa escrita em alegoria. O próprio livro de Apocalipse, né? Então é uma forma que o autor ele achou para expressar aquilo ali. Como era o anjo, como era a aparição de Deus, o Jacó que lutou lá com o anjo, sim, lutou com o próprio Cristo, né, eles dizem. Então, são formas de você interpretar a teologia. Deus apareceu na sarça ardente, né? Isso é uma linguagem... Uma linguagem, né? Exatamente. Né? Uma teofania, uma aparição ali. É uma forma como o Moisés diz que teve, né, o contato com Deus. Mas na própria Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Né? Então, Peniel, a face de Deus. Quer dizer, são expressões que o autor tenta trazer aquela experiência que ele teve com a divindade, com a manifestação, com a revelação. Então ele tenta escrever aquilo da forma dele. Existem coisas assim que são emblemáticas, inexplicáveis. Por exemplo, Enoque ou Elias ter subido lá. Os dois foram arrebatados, isso, né? Trasladados, né? Exatamente. Trasladados. Certo? Seriam coisas meio inexplicáveis, ou tem alguma linha que defende alguma explicação mais lógica, digamos assim? Eu entendo como fatos únicos. Dilúvio, fato único, não vai mais acontecer outro. Babel, ninguém vai construir outra Babel. Constroem outras coisas, né? Construir a máquina lá de Deus, lá, o acelerador de moléculas, de partículas, né? Então, Jesus Cristo. Jesus Cristo é único, não tem outra. Então eu creio assim, o caso de Elias é um caso emblemático, como você colocou. Ele vai além, não tem, eu explico. Ninguém explica. É a mesma coisa o cara querer explicar o céu. Tem um autor aí que foi lá no céu, almoçou com Abraão, jogou bolinha de gude com Moisés, né? Ou ela bebeu, ou ela comeu uma feijoada e teve um pesadelo, né? Ou ela teve um sonho aí meio maluco. Mas na época, um monte de gente falou, não, foi pro céu, foi para um lugar que não foi aberto ainda. Como é que ela foi, né? Então ela é exclusiva, ela é mais que Jesus Cristo, né? Aí fala com base no Apocalipse. Reencarnou, espírito, né? O cara está usando justamente essas linguagens aí. Exato, então são formas diferentes, são acontecimentos. Um dos casos emblemáticos, 1 Samuel 28, que Samuel apareceu ali naquela sessão espírita, era Samuel, então a Bíblia se contradiz, essa invocação aos mortos, aparição. E tem autores fortes que dizem, não, foi Samuel, Deus permitiu. Então Deus ele saiu da forma dele
que ele é soberano, ele é imutável, e falou, não, eu vou abrir uma exceção aqui. A partir de Vamos outro deixar, né, culto pagão, respeitar né? essa sessão espírita aqui, vamos fazer Samuel aparecer aí. Então, são questões emblemáticas. E algumas não têm explicação. Não tem explicação. Eu estou tentando lembrar que eu fui naquele programa Vejam Só, falar sobre a criação, né? Sobre esse negócio de espírito do homem, quando que vem a concepção, né? Veja, eu não sou médico, biólogo, eu fui chamado lá como um teólogo. Então eu falei, existem coisas que é do coração de Deus. Então a partir de que momento o ser humano existe? É a partir do óvulo tendo um contato com o espermatozoide, ou a partir da geração que existe desse contato. Então naquele momento, Deus ele manda o espírito ali, se torna aquilo um ser vivente. Então eu falei, existem coisas que é do coração de Deus. E a mesma coisa a morte, a passagem. Willard, que ele fala, se não me engano, no livro dele, que é como uma criança que está brincando. Está lá com os brinquedinhos, aí ele começa a cansar, ele começa a dormir, né? A dormir, e o pai está vendo que ele vai dormir, e ele não lembra. Quando ele acorda na caminha, coberto, com pijaminha, e a última coisa que ele lembra é que ele estava brincando ali na sala. Então Willard, ele fala isso no livro dele, eu esqueci o nome do livro, que é Conspiração Divina, não lembro o nome do livro. Mas me gravou muito essa ilustração dele, né? É assim, como que é a passagem? Eu não sei, ninguém sabe. Não, eu sei, porque eu fui e voltei. Então você é sobrenatural, né? Você foi e voltou, então você Deus me livre, eu quero ficar longe de você. Mas são coisas que não tem explicação, ninguém tem explicação. Questões do Apocalipse, tem coisa que o cara quer explicar, então você entende, mas ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Nem Jesus se atreveu. Nem Jesus, como carne, se atreveu a falar. Né? Aquele dia, aquela hora, como ele deu as dicas. Então conta as parábolas, os enigmas, deu as dicas ali. Vai ser assim. Eu vou provar que o Antigo Testamento é verdade. Será como nos dias de Noé. Então ali ele está fazendo o quê? Provando que o Antigo Testamento é uma verdade. Provando que o dilúvio existiu. Cristo está testificando que o Antigo Testamento é uma verdade. Então ele faz a comparação. Os dias de Noé, são os dias de hoje. É como eu te falei. Afrouxou um pouco a pandemia, vou viajar, vou para parque, Beto Carreiro, não sei o quê, igreja que se dane. Né? Então isso é assustador. É como nos dias de Noé. Casavam e davam esse casamento. Não é que faziam uma fila no cartório. Não tinha isso. Casava, eu entendo assim, a promiscuidade. Exatamente. E a violência. Promiscuidade, eram os pecados daquele povo, daquela geração. Até que Deus fechou a porta. Os caras ficaram desesperados. E agora? O que a gente faz? Água de baixo, água de cima, e agora? O que a gente faz? Né? Então, Noé falou, eu não tenho a chave aqui não. Quem fechou é que abre. O Antigo Testamento ele é repleto dessas coisas. Tem a mão que escreve na parede. Sim, lá em... né? Isso. A própria fornalha, a cova dos leões. Exato. Né? E Melquisedeque? Melquisedeque também é uma interrogação assim. Ele não deixa de ser um personagem, né? Uma espécie de fantasma. Ele aparece e desaparece. Rei de Salém, que dizem que era a antiga Jerusalém, né? Então, rei de Salém, mas o que representava Salém? Qual era a categoria desse cara para o Abraão reconhecer, até que tinha que pagar um dízimo para ele, né? Então, é emblemático. São coisas que aparecem na Bíblia com um significado, com um sentido, você não vê mais. Não aparece mais, né?